22 ao 27. Gênesis 32, do verso 22 ao verso 27. Por alguns minutos nós vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer à igreja pelas orações em favor da minha esposa, da nossa família, pela partida do meu sogro, o pastor Abraão. A gente teve que ir para lá no final de semana passado. E Deus é fiel. Deus está confortando, consolando os corações. E essa semana, se Deus quiser, amanhã a gente já está aí de volta. Deus abençoe a amada igreja pelo carinho, pelo amor de sempre e pelas orações. Amém? Os irmãos acharam a palavra? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: durante a noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Guarde bem a palavra Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho. E veio então um homem que lutou com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, enquanto não me abençoar. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua santa palavra. O que eu quero enfatizar também, queridos, é o início do versículo 24. Foi o que o Senhor Jesus tocou meu coração, quando diz assim: com isso Jacó ficou sozinho. Amém. A história de Jacó é muito conhecida de toda a igreja do Senhor e todos os amantes da leitura da palavra de Deus. E aqui, amados, nós vemos um Jacó voltando da terra do seu sogro Labão para a cidade de Betel, a chamado de Deus. E quando ele está partindo com toda a sua casa, sua fazenda, seu gado, seus criados, suas esposas, seus filhos, ele recebe uma notícia de que o seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro com mais de 400 homens com ele. Jacó teve medo. Jacó teve medo porque ele lembrou do passado e ele também lembrou que ele acabou pegando a bênção do seu irmão, enganando a Isaac, o seu pai, antes de morrer, dizendo que era Esaú para receber a bênção da primogenitura. E Esaú, quando soube disso, intentou no seu coração matar a Jacó. E Jacó então teve que fugir para uma terra distante e foi parar lá na casa de Labão. E ali ele conhece Raquel, que ele ama, e trabalha para Labão para se casar com ela. Ele é enganado por Labão no dia do casamento, encheram ele de vinho, fizeram ele casar com a moça. Quando ele acordou no outro dia, levantou, e a moça que estava selada não era Raquel, era Lia, a irmã de Raquel, a irmã mais velha. Ele vai reclamar com Labão, e Labão: não, é que aqui o nosso costume é que nunca a irmã mais nova pode casar antes da mais velha, então me trabalha para mim mais um tempo e você vai ter Raquel. E ele então trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. E
seriam chamados filhos de Israel. E agora então, que ele está próspero, tem a sua fazenda, tem o seu gado, o Senhor então diz para ele: eu quero que agora você volte lá para Betel. Betel, amado, significa casa de Deus. Era um lugar onde Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele pernoitou à noite e colocou a cabeça numa pedra para dormir. E enquanto ele está dormindo, ele tem um sonho, uma visão de uma escada que vinha dos céus e tocava a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, e o Senhor estava no topo da escada, e o Senhor lhe faz promessas de bênção para Jacó. E quando Jacó acorda, ele pega aquela pedra e faz ali um altar ao Senhor, e faz um voto ao Senhor: se o Senhor for comigo, me prosperar, me abençoar, me der roupa, calçado, comida, prosperar o meu caminho, o Senhor será o meu Deus, e certamente lhe darei o dízimo de tudo. E o Senhor abençoou a vida de Jacó, abençoou, e agora ele está retornando. Mas agora Jacó está à beira de um rio chamado Jaboque. Ele divide o seu povo com medo de Esaú, separa a sua família com um grupo, os empregados e o gado com outro, e a palavra nos diz então que, fazendo isso, Jacó permanece naquele lugar sozinho. Então surge um homem misterioso, um homem divino, que luta com Jacó durante toda a noite, até o raiar do dia. O interessante, queridos, é que Jacó não chamou aquele homem, aquele anjo do Senhor. Ele não chamou, o anjo apareceu, e o anjo é que lutou com ele. E Jacó luta tão bravamente com o anjo, e até o ponto de que o anjo chega para ele e diz: olha, me solte, porque o dia está amanhecendo, eu preciso ir embora, eu preciso subir aos céus. E Jacó então chega para ele e diz assim: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, porque eu sei que você foi enviado do Senhor, e você está lutando comigo aqui por alguma causa. Então eu não vou te soltar, porque eu preciso de uma bênção do Senhor. Eu não aguento mais, eu preciso de uma bênção, e eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E aquele anjo então chega para Jacó e pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele diz: o meu nome é Jacó. Aquele que pega pelo calcanhar, aquele que suplanta, aquele que vai acima do outro. Esse é o meu nome, Jacó. E o anjo então chega para ele e diz: portanto, a partir de agora você não se chamará mais Jacó. A partir de agora o seu nome será Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. A partir de hoje o teu nome é Israel. Sabe o que o anjo estava querendo dizer para Jacó, queridos? A partir de hoje o teu passado não conta mais. A partir de hoje, quem você era não é mais. Agora você é outra pessoa. Agora você é um homem de Deus. Agora você é abençoado por Deus. Agora você é o homem da promessa. Os teus filhos serão a nação de Israel. A promessa que o Senhor fez a Abraão, de ter uma nação que seria mais numerosa do que as estrelas do céu e do que a areia da praia do mar, vai se cumprir através de você e dos seus filhos. A partir de agora, você é príncipe de Deus. Aleluia! E o anjo teve que tocar no
quadril de Jacó para poder ir embora. Mas o que me chama a atenção, queridos, e que os meus olhos saltaram o texto pelo Espírito Santo, foi nesse pequeno texto do capítulo 24, versículo 24, a primeira parte. E Jacó ficou sozinho. Amados, às vezes nós precisamos ficar sozinhos com Deus. Às vezes nós estamos traçando a nossa vida de uma certa forma, e ela começa a chegar em um ponto em que o Espírito de Deus começa a incomodar, as coisas começam a incomodar, e o Senhor começa a nos chamar a estarmos sozinhos com Ele. Jacó ficou só ali na beira do Jaboque. Ele não sabia o que ia acontecer, mas de repente aparece aquele ser celestial para estar com ele, lutar com ele, como que instigá-lo. Você quer a bênção, Jacó? Lute comigo. O que você precisa? O que você quer? Você está morrendo de medo do seu irmão que está vindo ao seu encontro. Você está com medo de ele acabar com você em toda a sua casa. O que você precisa, Jacó? E ele mesmo diz: eu preciso de uma bênção, não posso te largar. Ele fala, e o anjo chega para ele e diz assim: tudo bem, qual o seu nome? É Jacó. Então a vida de Jacó ficou para trás. O que o Jacó fez ou deixou de fazer no passado, Deus não está interessado nisso. Agora fica para trás. Agora eu te abençoo com o nome de Israel. Agora você é príncipe de Deus. Agora a tua vida muda, Jacó, daqui para frente. Você vai encontrar com seu irmão, mas não vai ser do jeito que você está imaginando. Vai ser diferente, porque agora o Senhor vai à tua frente. E ele foi em direção a Esaú. Seus 400 homens montados, armados. Mas quando Jacó vê Esaú vindo, ele se ajoelha no chão. Depois ele levanta novamente, vai mais à frente e ajoelha no chão. E quando o seu irmão está quase chegando perto dele, ele vai e se dobra novamente. E ele só ouve o barulho da cavalgadura parando, Esaú descendo e indo ao seu encontro. E qual foi a surpresa de Jacó quando Esaú dobrou os joelhos diante dele e o abraçou e chorou junto com ele e ficou feliz em rever o seu irmão Jacó. O passado ficou para trás. Esaú abraça Jacó. E Esaú talvez olhou dentro dos olhos de Jacó, perguntou: como você está, meu irmão? Quem são esses que estão aparecendo junto contigo? O que é isso que está vindo aí nas mulas? Que tanta coisa é essa? E Jacó então disse para o seu irmão: isso é só um presente para você. Deus me abençoou, eu trouxe um presente para você. E Esaú fica feliz. E Esaú diz para Jacó: o Senhor também tem me abençoado, tenho vivido bem. Nosso pai está velhinho, precisamos vê-lo. Mas o intuito de tudo isso é como Deus trabalha. E muitas vezes Deus trabalha em nossa vida como quando estamos sozinhos com Ele.
Jesus ensinou certa feita que quando nós orarmos, não é para nós orarmos na praça pública como os fariseus faziam. Podemos orar, lógico, no culto ar livre, podemos orar em praça, mas o que ele queria dizer é que os fariseus queriam ser vistos pelos homens e por isso oravam nas praças para todo mundo ver. Mas o que o Senhor Jesus ensinou: quando você quer falar com o Pai, entra no teu quarto, tranca a porta e fica só você e Ele, e fala com Ele tudo que você tem no coração. Amados, quando estamos a sós com o Senhor, é tão bom quando Ele chega, é tão bom. Aleluia. Eu me lembro uma vez eu me recordo uma vez que eu estava em casa, e eu não me lembro, não sei se era dia do meu aniversário, não sei, eu era jovem, um pouco mais jovem, né? E o que acontece? Eu entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos e comecei a orar ao Senhor, e comecei a agradar a Ele, agradecer a Ele por mais um ano de vida, pelas suas bênçãos, né? Pelas suas maravilhas, e me coloquei nas mãos dEle, e de repente eu como que pedi ao Senhor um presente especial das mãos dEle. E amados, naquele momento eu senti a presença do Senhor tão forte dentro de mim, como se eu fosse uma luva e Ele colocasse a mão dele dentro da luva. Eu me senti mais que não era eu ali. O Espírito de Deus tomou conta de mim, tomou a minha vida. E o maior presente que eu poderia ter na vida é ser revestido do Senhor Jesus. Amados, quando estamos sós com o Senhor, Ele quer nos revelar coisas grandes, coisas maiores do que nós imaginamos, quer nos trazer respostas além daquelas que nós talvez estamos pedindo, quando estamos sozinhos com Ele. O profeta Jeremias estava preso por causa da palavra de Deus, no pátio do palácio do rei de Judá. Estava lá preso, mas naquela prisão ali ele estava só, e de repente talvez ele tenha orado ao Senhor, mas o Senhor chegou para ele e diz: Jeremias, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando nós estamos a sós com o Senhor e oramos a Ele e nos derramamos na presença dEle, Ele nos revela coisas maravilhosas. Ele nos chama, Ele nos traz à existência, Ele nos revela, aleluia, algo que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, que nós até então não sabemos. E quantos homens e mulheres de Deus no passado passaram por isso? Quantos tinham sonhos em suas vidas, e nós precisamos ter sonhos. Mas amados, assim como Jacó esteve ali na beira do Jaboque, num lugar chamado Peniel, ele colocou o nome de Peniel. Sabe o que significa Peniel? A face de Deus. Nossos missionários sabem mais do que eu, né? A face de Deus. Sabe o que significa Jaboque, o rio que ele estava ali perto? Jaboque significa aquele que esvazia, ou esvaziar-se. Para Jacó receber a bênção, ele teve que se esvaziar. Esvaziar de quem ele era, esvaziar-se dos seus temores, esvaziar-se do seu velho caráter, esvaziar-se da sua velha pessoa. Ele precisou no Jaboque esvaziar-se para que a água do rio levasse embora, para ser abençoado.
Homens de Deus do passado, hoje quando estamos falando aqui também de missões, amados, homens de Deus do passado tinham seus sonhos, mas o sonho do Senhor foi maior em suas vidas. William Carey, chamado o pai das missões modernas, ele era um sapateiro lá na Inglaterra, era um membro da Igreja Batista, e Deus começou a colocar a chama de missões no coração de William Carey. Ele queria ir para a Índia. Chegou na comissão, na diretoria, na comissão de missões, na comissão da igreja, e a igreja não aprovou a ida dele, a igreja não apoiaria ou investiria para ele ir para a Índia, mas o chamado era maior. William Carey largou tudo, pegou a família e foi para a Índia. Passou dias difíceis, sua esposa ficou doente, morreu, seu filho menor pegou febre, morreu. Mas ele continuou levando e tentando pregar para o povo da Índia o Evangelho de Jesus, até que ele chegou à conclusão que o dom dele não era de pregar, o dom dele era de ensinar e de traduzir. E com a ajuda do governo da Dinamarca, que dominava uma parte da Índia naquela época, ele consegue traduzir as escrituras para o sânscrito, que é um dos idiomas da Índia. E ele começou, através da palavra, através da tradução, então, a alcançar o povo da Índia. E várias almas foram ganhas para Jesus, através do William Carey, ali na Índia. Ele poderia ficar na Inglaterra, trabalhando no seu ofício, sentado no banco da igreja, mas o chamado de Deus era maior. Deus estava chamando ele: William, venha cá, fique a sós comigo, eu quero falar contigo, eu tenho coisa maior para a tua vida. E ali mesmo na Índia, um certo dia ele vê um enterro de um homem, e o povo levando o corpo para ser queimado, e a viúva indo atrás. E quando os homens colocaram aquele corpo para atear fogo, pegaram a viúva e jogaram junto com aquele defunto. Ele olhou aquilo e ficou aterrorizado, falou: mas o que é isso? Ele falou: olha, é a lei que tem aqui, se o homem morrer, a mulher tem que morrer junto com ele. Ele foi até o governo da Índia, pediu apoio para os representantes da Dinamarca que estavam lá, chegou nos legisladores da Índia e falou: não, gente, tem que parar com isso, é um absurdo, Deus não aceita uma coisa dessa. E incrivelmente, pelo poder de Deus, eles aboliram isso lá na Índia, tiraram isso. As viúvas agora não tinham que morrer junto com o defunto do marido falecido. E o povo começou a querer tê-lo em grande estima, por causa da palavra de Deus, por causa da tradução, por causa dessa infiltração nas leis do país, e por final, abriram uma faculdade. E essa faculdade está lá até os dias de hoje. Faculdade William Carey. Ele esteve a sós com o Senhor, e o Senhor disse a ele: vai. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, queria ser advogado. O desejo dele era ser advogado, mas um dia, talvez com seus 16 anos, o Senhor chegou para ele e disse: Charles, olha, me busque oração, o que eu tenho para você é coisa maior. Não que seja errado, queridos, nossos jovens estudarem, terem a sua profissão, mas o que eu quero dizer é que em meio à nossa vida humana e terrena, Deus quer que nós tenhamos um tempo a sós com Ele, porque Ele quer nos revelar e nos mostrar coisas além, coisas grandes e firmes que ainda não chegaram ao meu coração e ao seu.
Spurgeon vai orar ao Senhor, e o Senhor começa a lhe dar mensagens e pregações e esboços. E quando ele tinha menos de 20 anos, queridos, estava dirigindo a maior igreja de Londres, na Inglaterra, uma igreja que tinha mais de 5.000 membros. Os cultos que Spurgeon dirigia, amados, chegaram a ter 18.000 pessoas dentro da igreja e fora da igreja, para ouvir o Evangelho de Jesus. E muitos foram salvos. Ele tinha seus problemas, tinha seus dilemas, como cada um de nós tem, mas ele colocou um tempo para estar com Deus, colocou um tempo para estar com o Senhor. Nós podemos ver na palavra de Deus também, queridos, eu vou já terminar. O rei Ezequias, tão conhecido, um rei temente ao Senhor, estava ali no seu reino, e de repente surge o rei da Síria com 185.000 soldados para invadir Jerusalém, e ele cai doente de uma enfermidade mortal, e o profeta Isaías é enviado pelo Senhor até os seus aposentos para dizer: rei Ezequias, o Senhor lhe disse para o Senhor colocar sua casa em ordem, preparar todas as coisas, porque você vai morrer. E o profeta foi embora. Sabe o que o rei fez? Virou para a parede, só ele e o Senhor, e orou ao Senhor, e chorou, e disse: Senhor, lembra-te, Senhor, de que eu procurei fazer o que o Senhor agrada, ensinar o povo a tua palavra, ensinar o povo a temer o teu nome, a se desviar das idolatrias, adorar somente a ti, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. E aí o que o Senhor fez? Isaías está saindo do pátio, está entrando para a cidade. O Senhor chega para o profeta e diz: Isaías, pai, volta lá no aposento de Ezequias e diga para ele que eu ouvi o clamor dele, eu ouvi o choro dele, eu vi as lágrimas dele, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, e vou curá-lo daquela enfermidade. E outra coisa também, eu vou dar vitória para ele, e Senaqueribe, o rei da Síria, não vai entrar em Jerusalém. E o profeta foi e falou para ele, e ele foi curado. E Senaqueribe, o rei da Síria, não entrou em Jerusalém, porque Deus enviou um anjo, e de noite aquele anjo passou pelo acampamento dos assírios e acabou com os 185.000 soldados que ele tinha. Quando o rei da Síria acordou no outro dia, estava sozinho no meio de um monte de soldado morto. O que ele fez? Fugiu para sua terra, entrou lá no templo do seu ídolo, a quem ele adorava, e os seus 2 filhos foram até lá, e os 2 filhos dele o mataram. Amados, quando estamos a sós com o Senhor, coisas maravilhosas podem acontecer. Quando falamos com o Senhor, abrimos a nossa alma e nosso coração para Ele, coisas novas vêm, coisas tremendas vêm, coisas do céu vêm sobre a nossa vida. Tantos e tantos homens de Deus e mulheres de Deus no passado tiveram esse tipo de experiência. Eu queria apenas mencionar aqui rapidamente o rei Manassés. Manassés era filho de Ezequias, mas quando Manassés assumiu o reinado de Judá, ele foi o pior rei que já teve em Judá. Idólatra, terrível, feiticeiro, passou seu filho pelo fogo,
em adoração a Moloque, fez tudo o que podia para desagradar ao Senhor. E o Senhor então começa a usar os profetas para dizer: por causa da iniquidade de Manassés eu vou acabar com Jerusalém. Os babilônios vão tomar Jerusalém. E começou a avisar: arrependa-se do seu pecado. E ele não dava ouvidos.